foram colocados assim, nós acreditamos isso, que existe servir a Deus a tempo inteiro e tempo parcial. Olha só, a Bíblia diz que temos que servir a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. A partir do momento que eu digo sirvo a Deus tempo parcial, já não estou a adorar a Deus. Foi isso que eu coloquei lá. Começou o debate, começou um assunto sério e marcou-se um dia para ser um debate aberto, tipo assim, não ser mais no WhatsApp, ser lá mesmo. Então, eu fiquei maravilhado, eu disse, esse tema é um assunto para se debater. Mas eu não estou aqui hoje para debater, estou aqui para ministrar. Vamos ler a palavra de Deus, Colossenses 3, 23. Diz assim a palavra: tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Em nome de Jesus. Quando nós vamos à Bíblia, vemos já a palavra servir. Enquanto eu estava a pesquisar, enquanto eu estava a investigar, vi que essa palavra, a partir do latim, ela significa estar a serviço de alguém. É a primeira coisa. E também está ligada a uma ideia de submissão, obediência voluntária e dedicação, no latim. Mas quanto mais investiguei, vi que também no hebraico tem um sentido muito mais interessante, que a palavra servir no hebraico provém de haved. Haved, que tem um significado de trabalhar. Vocês estão juntos? Tem um significado de trabalhar. A coisa mais interessante no hebraico é que o haved, para servir, é o mesmo haved que é para adorar. Quando eu me preocupei mais do lado hebraico, porque a Bíblia traz mais as coisas no sentido hebraico e no sentido original. Quando eu pesquisei mais, eu vi que também para os hebreus e para os judeus, haved, para servir a um Senhor, é mesmo haved que eles usam para servir a Deus. E depois voltei ao Colossenses, fiz a junção, descobri uma outra coisa, que quando vamos ao Gênesis 2, a Bíblia diz que Deus fez o jardim, depois plantou o homem e depois disse ele para cultivar. Quando nós olhamos a palavra cultivar, queremos muito para o cultivar daqui de Moçambique, que é sachar. Mas quando vamos ao sachar, olhamos que Deus não deu o cultivar ao homem depois do pecado, foi antes. Não sei se estamos juntos. Foi antes. O que é cultivar? Cultivar tem a ver com o trabalhar. Só que o nosso problema é que levamos o cultivar para o sachar daqui de Moçambique. A terra antes de Adão pecar, ela não tirava espinhos. Não havia necessidade de cultivar daqui de Moçambique. Não sei se estamos juntos. Não havia necessidade de Adão cultivar para tirar espinhos. Porque a terra ainda estava santa. Ainda não tirava nenhum espinhos. E olha só, quanto mais pesquisei, depois eu vi a única ordenança que Deus deu a Adão, ele disse cultive. Em outras palavras, adora. Você está no mesmo pensamento? Me desculpa se eu trouxer alguma coisa que você não concorda, anota aí. Depois da vigília ou mais tarde pode me confrontar só para estarmos no mesmo espírito. Então, quando eu pesquisei isso, eu disse, meu Deus, que interessante. A Bíblia diz assim, tomou pois o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar, em hebraico, a mesma palavra, haved. Eu disse, que interessante. E depois, o guardar. Se prestarmos atenção nesse contexto, verificamos uma coisa, volto a repetir. Deus, quando colocou Adão, não disse, eu te coloco e me adora. Não falou assim, diretamente. Mas ele disse, trabalhe. Ele disse, trabalhe. O meu ato de trabalhar tem um sentido de adoração. Nós estamos juntos. O trabalhar não tem diferença com o cantar uma canção de adoração. Hello?
adorar a Deus. Quando eu estou em ato a fazer alguma coisa, eu estou a buscar a Deus. Vamos à palavra de Deus. Êxodo 31, a partir do versículo 1 a 5. Não sei se alguém pode ler lá. Quando a Bíblia fala de Bezalel, alguém pode ler só para me ajudar? Êxodo 31, versículo 1 a 5. Amém. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Êxodo 31, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, e neto de Uri, da tribo de Judá, e o enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Palavra do Senhor. Alguém tem uma outra versão? Alguma versão que fala de habilidade manual? Essa é diferente, mas Sim, mas... a partir do versículo 1. Mas isso é onde? Começando no versículo 1. Só pedir ouvir daqui. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Amém? Amém. Olha só. Quando fala-se de serviço, temos o hábito de pensar que Deus só consagra pessoas para o servir no altar. Mas quando vamos ao Gênesis 31, fala de Bezalel, diz que deu-lhe capacidade ou talento de habilidades manuais. Podemos pensar talvez é tocar. Não. A Davi ele podia tocar e espantar os espíritos do Saul. Mas ele diz que deu capacidade dele tocar e fazer artes. Não sei se estamos juntos. Fazer artes. Meu amado, eu talvez podia dizer assim. A Bíblia diz assim: tudo o que fizeres, façam com toda a força, como se para o Senhor. Não sei se estamos juntos. Como para a Deus. A Bíblia diz que Bezalel foi dado habilidades manuais para fazer bem. Hello? Para fazer bem com perfeição. Temos a tendência de só fazermos coisas perfeitas quando é na casa de Deus. Mas deixa eu trazer uma notícia, talvez vai te chocar. Quando você está lá fora, ou quando você está no trabalho do seu patrão, e você faz metade daquilo que você deveria fazer, você está a desonrar a Deus. Hello? Você está a desonrar a Deus. Hello? Existem 3 homens que impactaram sem serem sacerdotes, mas marcaram a diferença. Olha para a vida de José. José em nenhum momento foi sacerdote. A Bíblia diz que José, ele sonhava sonhos. A Bíblia diz que José foi ter com os irmãos. E quando ele teve com os irmãos, José foi vendido. Olha só, Deus já tinha dado uma habilidade a José. Ele sabia ler, sabia contar. José foi vendido como escravo. José, quando é vendido como escravo, ele quando chega no Egito, José não diminuiu a sua capacidade de perfeição. Enquanto alguns estavam se lamentando porque são escravos, são quem? José não. Disse que eu vou marcar diferença aqui onde eu estou. Sabe por quê? Porque ele tinha um sonho.
Não importa onde tu estás, dê o seu máximo. Enquanto você dá o seu máximo, você está a louvar a Deus. José chega lá, ele começa a contar. Ele viu uma capacidade nele. Meu amado, olha só, a vida de José não foi fácil. Imagina José, o Potifar leva para a casa dele um escravo estrangeiro numa terra estranha. Quando José chega em casa do Potifar, por causa das suas habilidades, José virou governador em casa de um chefe no Egito. Não sei se estamos juntos. Virou governador. Mas você talvez pode pensar que o fato de ele ter virado governador é porque ele sabia contar, sabe por quê? É porque ele fazia com perfeição a sua obra. José não estava exercendo um trabalho sacerdotal. Primeiro, onde ele estava, não tinha como ser sacerdote, porque adorava deuses diferentes. Hello? Onde ele estava, até era proibido orar a Deus assim, todo mundo ali ver. Mas José disse que Deus deu uma outra maneira de adorar. Nós pensamos que buscar a Deus é quando estamos assim, de joelho, deixa eu uma contra a verdade. Sabe por que a igreja em Moçambique é pobre? É porque temos mais pessoas que querem servir dentro da igreja e menos pessoas servindo fora. E quando é assim, a massa colaborativa pesa a massa contributiva. Imagina uma empresa que só produz 2.000 meticais, mas tem para pagar salário de 5.000 meticais. Todo mês, eu sabia que deve ter. Por quê? Porque temos mais colaboradores dentro de casa e menos colaboradores fora. Meus irmãos, voltando para a vida de José. José não teve uma outra maneira de adorar a Deus. Disse, eu vou fazer com perfeição esse método que Deus me deu para me adorar. José começa a maquinar. Enquanto ele pensa que está a subir mais um degrau na vida, aparece um empecilho. José é mandado para a prisão. Mas uma coisa que me cativa no José, mesmo assim, José mesmo nas piores situações da sua vida, ele demonstrou aquilo que ele é melhor. José, por onde ele passava, era chefe de alguma coisa. Até no cárcere, era chefe dos que estavam presos. Amado, José ali gene, capinei na mão coma. Aquele guarda que tinha controlado José, aqui controlava a menanda. Não sei se estamos juntos. Por causa da maneira como ele fazia as coisas. José era íntegro. José era honesto. José era dedicado ao seu talento. Quantas pessoas têm talento na casa, pensam que colocando aquele talento em ação, não estão a adorar a Deus? Sabe, quando você faz isso, está fazendo o quê? A mesma coisa que Pedro disse. Você está a chamar impuro aquilo que Deus purificou na sua vida. Você tem talento, meu irmão. Você tem habilidades. Você ser pedreiro, faça-o com perfeição. Se você é mecânico, faça-o com toda a dedicação. Sem murmurar. Já uma vez assim, às vezes trabalhamos, não nos pagam o salário a tempo, a hora, mas faça sem murmurar. Se murmura por dentro, não faça o patrão perceber que você está a murmurar. Você pensa que José, quando saiu da casa de Potifar para a prisão, ele não usou, tipo, Potifar me conhece, podia me defender. Ele murmurou, mas quando chegou na prisão, ele disse, não, eu conheço o meu lugar, eu conheço a minha maneira de adorar a Deus. Tanto que, sabe, a habilidade que faz você ter acesso a certos contatos para te livrar de uma certa situação. Não sei se estamos juntos. Habilidades
faz você ter acesso a certas pessoas para te conectar a uma certa situação, ou aquilo que chamam de condutores do destino. Vocês estão juntos? José, quando chega ali, ele começa a demonstrar que ele é bom. Ele, olha só, e José adaptou-se a ambientes. José vai para o Egito como sonhador, mas chega no Egito como intérprete de sonhos. Não sei se perceberam. José vai ao Egito como um sonhador, mas quando chega lá, descobre que todo mundo aqui só sonha aqui. É minha oportunidade de fazer alguma coisa. Aqui sonhar aqui não é novidade. O anosa nele, a nossa. O anoia nele, a noia. Você, como é que é? Você toca dó, ré, mi, fá. Nós também tocamos. Queremos aquelas outras notas difíceis. Você tem que trazer algum diferencial. Vocês estão juntos. Tem que trazer alguma coisa que naquele lugar onde você está, ninguém mais faz. José começou a desenvolver capacidade de interpretar sonhos. Não era sacerdote. Não vamos fazer confusão. José não estava a exercer nada sacerdotal. E José começa a interpretar sonhos. E depois de interpretar sonhos, aquilo que a Bíblia diz, ele teve acesso a duas pessoas. E José disse assim: quando estiveres lá, recorda-se de mim. Passaram tempos e tempos e tempos. José, alguém recordou dele e lhe chama e sai. Olha só, o nosso problema é pensar que se o nosso patrão não é cristão, não devemos honrá-lo. Esse é o nosso maior erro. Imagina, olha, a Bíblia diz que quando José vai em frente ao faraó, ele sabia que olhando de longe assim em frente ao faraó era um insulto. Mas José não encarou aquilo como idolatria. A Bíblia diz que José curvou a cabeça. E ele respeitar as pessoas não é desonra. Respeitar as autoridades não é idolatria. A Bíblia diz que José idolatrou o faraó. José reconheceu o poder que estava no faraó. Tanto que depois de José ter conquistado o coração de faraó, ele depois diz: não sou eu que faço isso, é um Deus maior que está em mim. O nosso problema é que nós revelamos aquilo que nós somos antes de conquistar o coração do patrão. Hello? O nosso problema é que já é patrão, só ele é patrão. Não, Senhor, precisamos de ti para ser um assistente de diretor de marketing na 2GL. Ninguém enche. A 2GL. Ela te proia, não. Agora. Tenho um tio que foi diretor de qualidade na empresa Palmar, chamou uma empresa aqui na Venda Angola, Tabaco, é diretor de qualidade. Mas olha só, ele nem pode sentir o cheiro de cigarro. Eu fui desobediente. Meu tio, na minha casa, temos sinusite agudo. Meu tio, um pouco de cheiro. Vamos estar a correr aqui para levar o hospital. Eu digo, mas como é que ele pode me desafiar para aquela posição? Eu fui primeiro perceber como devo trabalhar antes de rejeitar o trabalho. E foi assim mesmo, por muito tempo. Então, o nosso problema é que rejeitamos o caminho de Deus por causa de alguma pequena dificuldade que está lá não concordar. Meu irmão, nem todos estamos a trabalhar. Onde você trabalha não vai concordar com tudo. Esquece isso. Não vai concordar com tudo 100%. Vai te dar ajuda para ser assistente de diretor de marketing na 2GL. Já não quero. Isso aí não. Eu vou continuar a orar para Deus me dar uma oportunidade. É aquela porta que Deus abriu. Deus disse, vai para ser governador em casa do Potifar, depois para o cárcere, para chegar ao governador no topo. Mas você
porta. Tá bom? Você já rejeita a primeira porta. Nada. A Egito. A Egito. Não temos como o seguinte. Não, nada. Come on. O que é que nós queremos? E a empresa que faz Bíblia não tem dinheiro, porque Bíblia é distribuição gratuita. Serviço lucrativo. Mas Deus me chama para ser milionário. Deus me chama para ser milionário a trabalhar numa empresa sem fins lucrativos. Esquece, meu irmão. Esquece. Não tem como. Basta uma milionária numa empresa sem fins lucrativos. Vamos saber que você está fazendo lavagem de dinheiro. Aí você já tem problemas. Nada, eu ali não posso. José não recusou. Ele foi, falou com o faraó e interpretou o sonho e conquistou o coração do faraó. E José virou um governador. José teve uma influência política. Em nenhum momento a Bíblia fala que José foi sacerdote. Teve uma influência política. E qual era o propósito de Deus naquele momento? É levar o José para salvar o seu povo no momento que o povo ia precisar. E vamos olhar um outro homem, o Neemias. Neemias. A Bíblia diz que ele era copeiro do rei. E o rei era pagão. Alô? Presta atenção nas oportunidades que te aparecem. Presta atenção nas oportunidades que aparecem na sua vida. Neemias era copeiro do rei. A Bíblia diz que Neemias servia tanto, que agradou ao rei. E quando soube que a sua casa estava assolada, Neemias pediu ao rei que lhe concedesse férias para ele reconstruir a sua casa. Olha só, o rei aceitou, disse vá. Mas depois Neemias achou, só ir só, ainda mal. Pediu material para ir reconstruir a casa de Deus a um rei pagão. Rejeita o pecado, mas não rejeita o pecador. Rejeita o pecado, mas não rejeita o pecador. Neemias, a Bíblia diz que Neemias lhe concederam e perguntaram, se nós pesquisarmos bem a história de Neemias, em outras palavras, o rei perguntou, qual é o orçamento da obra? Ele disse tanto. O rei assinou o cheque, entregou ele, vai construir. Sabe por quê? O rei percebe, se não manter Neemias aqui, enquanto ele está preocupado com a casa dele, ele já não vai me servir como deve ser. Ele ordena que Neemias foi, reconstruiu e lá vai a história. O nosso problema, mais uma vez, é pensar que só servimos a Deus quando estamos aqui no altar. Deus te quer para tu servir lá fora. Deus te quer para você ganhar os outros lá fora. A Bíblia diz que somos o sal da terra. O sal não faz diferença onde tem outro sal. Você precisa estar lá, onde outros não estão a salgar, para você ser a luz do mundo. Aqui, se nós desligarmos uma lâmpada, não vamos sentir tanta diferença. Sabe por quê? Tem muita luz. Mas se levarmos uma única lâmpada e colocarmos lá fora, está cheio de trevas, devemos de ver qual é a diferença. O nosso maior erro é acharmos que o cristianismo é algo exclusivo. Só é para nós, não merece as outras pessoas. Quando estamos no trabalho, a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Jesus não estava dizendo que é regra, estava a lamentar o fato de ser assim. De por que aqueles que não conhecem a verdade são tão prudentes em relação a esses que conhecem? É porque enquanto somos servidos um prato para comer, nós procuramos impureza no prato, nos focamos na impureza em relação à própria comida. Já no meu irmão, nós vamos agora já o chuzinho, pá. Come! Tipo, isto aqui, pá. Você controla a besta depois de consumir, pá.
Você nem tem tempo de isso aqui. Mas quando você está com fome, você leva a coisa, o punho, quando ficaram duas bolachas, quando pega a validade. Por isso é um chozinho. Exatamente. Exatamente. Tem outro nome que eu aprecio, mais uma vez, é o Daniel. Daniel, meus irmãos. A Bíblia diz que eles foram levados à Babilônia, cativos. Olha só, Daniel purificou-se para prestar serviços a um rei pagão. Não sei se estamos juntos. A Bíblia diz assim, Daniel fala com... Quem é aquele homem? O homem que assistia os jovens, quando Daniel fala, diz que nós queremos comer legumes, blá blá blá. Ele fala, ele diz, é assim, percebemos que aqui a cultura é essa, mas deixa-te fazer um desafio, deixa-nos nós, queremos comer legumes só, durante o tempo. Se você notar que nós não estamos formosos em relação aos outros, seremos obrigados a comer aquilo. Mas se nós parecemos melhor a quem, nos deixa continuar a comer isso que nós preferimos comer. Ele estava a purificar-se para apresentar-se melhor diante do rei. A Bíblia, quando fala de Daniel, Daniel é o único homem que serviu a 3 reis em momentos diferentes. E todos eles pagãos. 3 reis em momentos... Olha, não serviu... Alô, Daniel não serviu como sacerdote a 3 reis. Não tinha como, porque adoravam deuses diferentes. Daniel serviu a Nabucodonosor como deve ser. E nunca serviu, de qualquer maneira. Não é, já porque vida com ele. A Bíblia diz que ele e os seus amigos faziam tudo na maior perfeição. Na maior perfeição. E Daniel foi servindo em nenhum momento como sacerdote, sempre como governador, como assistente, como confiado do rei. Sabe por quê? Porque ele descobriu que fazendo aquilo, estará adorando a Deus. Ele está adorando a Deus. Mais uma vez, o nosso problema é achar que adoramos a Deus quando estamos aqui a cantar aleluia, aleluia. Não! Você foi feito só para um único propósito de Deus, para adorá-lo. Adora no trabalho, adora em casa, adora no chapa, em qualquer sítio onde tu estiveres. Adora com as suas mãos, com as suas habilidades. Eu tenho um sonho com a igreja em Moçambique. É ver a igreja rica. Não estou a falar, em termos de espiritualidade, somos bons. Em Moçambique, esquece. Em termos de avivamento, somos bons. Em termos de línguas, somos bons. Mas, meu irmão, quantas covas batemos para chegar até aqui na igreja? Sabe por quê? É porque invertemos os papéis. Pensamos que só adoramos a Deus quando estamos aqui. A Bíblia diz assim, diz a Priscila, acho que é a Priscila e a sua parceira, elas faziam tendas, tinham um negócio, elas construíam tendas. E o trabalho que elas faziam, assistiam ao Paulo, com o dinheiro que elas ganhavam. Quando pesquisamos, Áquila, exatamente. Quando nós investigamos na história, vamos descobrir que a Priscila, Áquila e Paulo, eles tinham uma sociedade. Tinham uma empresa. Paulo, antes de ser missionário, ele construía tenda com elas. E ele trabalha no campo missionário. E elas ficam a gerir a empresa e assistiam Paulo financeiramente. Tanto Paulo, quando chega em Corinto,
percebe que essa igreja aqui, se eu cobrar dinheiro, vai começar a falar muito, vai começar a pensar outras coisas. Ele diz que eu tenho que servir a igreja e de noite construía tendas, porque ele tinha habilidade para autossustentar-se. Hello? A única habilidade que nós temos, nós, principalmente nós jovens cristãos, é pregar a palavra de Deus, sair no chá para pregar e depois daqui pedir oferta. Como é que vai impactar a questão do chá? Prego, falo o evangelho, depois no final, eu vou pela oferta, eu jogo pela chapa. Você falou, teu Deus é Deus de ouro, da prata, é Deus blá blá blá, blá blá, e vou pela oferta. Pode ter certeza, meu irmão, o impacto da palavra que você trouxe ali, a partir do momento que você para e pede oferta, já diminuiu. Já diminuiu. As pessoas não olham as palavras, olham a tua atitude. Você fala uma coisa e age de outra maneira. Tanto que, quando você fala uma coisa, queremos ver esse teu Deus. Vocês estão juntos. Queremos ver esse teu Deus que você tanto adora. Em nenhum momento a Bíblia nos mostra que Daniel pediu escape ao próprio povo que ele estava lá a orar por eles. Daniel entrou na cova dos leões, ele falou a seu Deus para o livrá-lo. Nós entramos no chapa, entramos no mercado, pregamos, e depois no final pedimos louvor. Vamos lá, olha. Esse que diz que Deus deu depois do ouro e da prata. Meus amados, Deus deu-nos uma capacidade. A Bíblia diz que temos a mente de Cristo. Sabe o que é a mente de Cristo? É quando você está em situações, você está mesmo em apuros, aquela de chegar e dizer, yes! Paga imposto. Jesus estava em situações, meu irmão. Jesus paga imposto. Jesus até cá, não tem nada. A Pedro vai tirar um peixe e abre a boca, tira dinheiro e vem pagar. Sabe qual era a ideia ali? Queriam ver até que ponto ele depende totalmente de seu Deus. Ele faz aquilo, ok. Falam que é para pagar o César, né? Ok, Pedro, vai, tira o peixe. Sabe o que significa aquilo? Vai trabalhar, produza. E depois vem pagar imposto. Sem pesar a ninguém. Nós estamos juntos. Temos uma capacidade. A Bíblia diz que temos a mente de Cristo. Temos uma capacidade autocriativa. Nós somos criativos. Somos criativos. Hoje em dia, YouTube, há pessoas que estão a viver só com YouTube, meus irmãos. Há pessoas que estão a viver só com Instagram. A pessoa, sabe, a maneira como trazemos o Evangelho hoje não deve ser a mesma maneira como era pregado 10 anos atrás. Hello? Há 10 anos atrás, se tu entrares nas minhas páginas sociais, há de ver lá que eu falava de inferno, vida de Cristo, que hoje em dia tem uma outra maneira de pregar. Então, o nosso problema é que somos tão quadrados, que achamos que Deus é estático. O nosso problema é que queremos levar Deus tem que caber na nossa mente. Não é isso. Temos que mudar. Nós é que temos que caber na mente de Deus. Nós queremos levar Deus, Ele perceber os nossos tempos. Você deve perceber os tempos de Deus. Como é que Deus age? Sabe por quê? Se você quer que Deus cabe na sua mente, há de ir a Portugal, há de deixar um pastor em Portugal, está a tomar vinho, o ele está a pegar. Há de ir à Rússia, há de encontrar um bispo, está contigo, está a pegar, está aqui. Sabe por quê? Você quer que Deus cabe na sua mente. A sua mente é daqui de Moçambique, aqui. Tomar dia aqui, a essas alturas, esse ambiente, muita diferença. Mas na Rússia é para ele aquecer o corpo. Você sabe junto. Ele dá toma, está a aquecer o corpo. Ir para uma igreja, maná. Estão a fazer ceia com vinho. Muito olha. Mas nós aqui
Deus não cabe na sua cultura, você tem que caber na cultura de Deus. Nem eu não sabia que era cross. E sabe o que eu digo? Eu até digo em casa, moço, que eu não tomo refresco. Tu descobri que na igreja agora tomar refresco. Tu descobri que aqui vai tomar refresco. Por quê? Queremos que Deus cabe na nossa cultura. Queremos que Deus cabe na nossa maneira de viver. Tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário. É essa maneira como nós, como Daniel, como Neemias, como os outros perceberam a Deus. Que, ei, calma, independentemente da terra onde eu estou, eu tenho que servir a esse Deus à minha moda. Eu tenho que servir a esse Deus com uma boa integridade, com honestidade. Eu tenho que adorá-lo. A Bíblia fala de Lucas, meu irmão. Lucas não era apóstolo. Lucas era um médico renomado. Mas Lucas é a pessoa que escreveu um dos melhores livros para mim no Novo Testamento. Atos. Não foi pessoa que andou com Jesus e nada. Mas ele percebeu a vida de Paulo. Ele percebeu a vida de Jesus. Percebeu a vida de Paulo. Escreveu Atos dos Apóstolos. Mas ele é um médico. E vamos pensar que o fato dele ser médico, automaticamente ele está a servir parcialmente a Deus. Não existe servir parcialmente e servir 100%. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória ao nosso Deus. É para a honra e glória ao nosso Deus. Faça para o homem, mas faça sabendo quem está lá de controlar. É Deus. Você dança, cria o melhor passo para você dizer assim, aquele gajo é bom. Você toca bem, aquele gajo é uma maravilha. Eu conheço pessoas que converteram-se porque Alfa ia tocar nos bares, na baixa da cidade. Está vendo lá naquelas ruas lá, na cidade onde... Quem conhece Capitão? Exatamente. Exatamente. Ele ia tocar lá. E olha só, ele ia tocar gospel. Ele ia tocar gospel lá. E foi ganhando pessoas assim mesmo. Conheço um outro homem extremamente extraordinário. John Maxwell. John Maxwell criou um perfil respeitado. Tanto que, sabem que ele é pastor, lhe chamam para dar uma palestra. Ele cobra para aquela palestra que ele dá. Sempre para dar uma palestra de 1 hora. Ele cobra bem, porque sabem que ele é bom. Depois da palestra que ele deu de 1 hora, ele depois disse, queremos dar uma outra palestra de 30 minutos de bora. Todo mundo porque sabem que ele é bom. O que ele fala, por causa da maneira dele falar, por causa da capacidade, sabe, que ele tem. O que ele fala, eles nem contestam. Tanto que depois para ele fica fácil de ganhar para Cristo. Olha só, Moreno. Nós, sabe, você tem que ser tão bom, mas tão bom naquilo que você faz, que quando depois você dizer, sabe, eu convido-te à minha igreja, ou te convido para conhecer a Deus que eu adoro. A pessoa para dizer, esse gajo é bom, pá. Esse gajo é bom, eu tenho que ir à igreja dele, eu tenho que perceber como que é então, pá. Não sei se estamos juntos. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Deus nos deu a obra para fazermos, porque Ele não tem como fazer aqui na terra. Nós somos representantes legais de Deus aqui. Se você é um pescador, pesca bem e tira o melhor peixe, ele vai vender a um preço justo. Dizem que pode encontrar moedas, não dela tempo.
Dizem pode encontrar moedas lá dentro. Amém? Só para terminar. E eu gostaria também só de olharmos para Atos 18. Atos 18. Só para ler versículo 1 a 10. Alguém ajuda? Sim. Atos 18, a partir do primeiro versículo, assim diz. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achado um certo judeu por nome Aquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sim. Desculpa. Versículo 2, desculpa. E achando um certo judeu por nome Aquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Pode terminar aí, a parte mais importante. Olha só, a Bíblia diz que Paulo foi a Corinto, quando chega lá, acha dois parceiros, marido e mulher, Priscila e Áquila. E eles criam uma sociedade, começam a trabalhar juntos. Olha só, existiam certas pessoas, por causa da posição de Paulo, que ele não podia atingi-los, ou não podia chegar até eles. Paulo teve que fazer uma parceria com eles. Diz que trabalhavam juntos. Aqueles dois já tinham uma influência. Hello? Os dois já tinham uma influência. Paulo, e não era a influência de Cristo, era uma influência de negócio. E Paulo conectou-se a eles, primeiro, porque ele tinha o mesmo ofício com eles. Fizeram a empresa de construção de tendas. Depois, começaram a ganhar pessoas. Existem certas pessoas na sua vida, ou existem certos estágios na sua vida que você só vai chegar lá por causa da influência de algumas pessoas. Imagina Jesus na cruz. Você acha que Pedro, se tivesse ido com Pilato pedir o corpo de Cristo, lá da manhã? Você acha mesmo que a casa da Pedro estou a pedir o corpo de Mestre? Não. A Bíblia diz que José de Arimateia era tão influente. Em outras palavras, José era que era uma linguagem daqui de Moçambique. Era como se fosse. Como? Nada. José era deputado, talvez. Mas não deputado aquele que chega a ser perdoado, porque nós aqui temos uma percepção. José era um deputado respeitado. E ele, quando chega, a Bíblia diz que ele foi ter com Pilatos, pediu o corpo. Pensa o corpo daquele. Meu irmão, Jesus não tinha como ressuscitar na cruz. Jesus tinha que ir, tinha que ir para algum sítio. E olha só, onde Jesus foi enterrado não é qualquer sítio. A Bíblia diz que ele com Nicodemos tinha os sepulcros. Está vendo aquilo que tem em jazigo?
Jesus não foi enterrado, não era qualquer um, não era para qualquer pessoa, era para pessoas com nome. Eles pediram o corpo de Jesus, prepararam, limparam, deram com fatos de linho tudo e foram sepultá-lo num sítio fino. Jesus não tinha como não ressuscitar na cruz. Ali mesmo, se tivesse ido Pedro, estamos a pedir o corpo de Cristo. I would like hard. Existem certos estágios, ou às vezes Deus só te chama para você só tirar Jesus da cruz e sepultá-lo, só para ele poder ressuscitar. Deus mesmo sendo tão poderoso, existem certas regras que ele não pode, há regras que ele mesmo não pode quebrar. Era necessário que José de Arimateia fosse ao Pilatos, junto com Nicodemos, pedisse o corpo de Cristo, preparasse o corpo. Quando nós pesquisamos essa história, a Bíblia diz que eles até colocaram em causa a posição social deles. Sabe por que Jesus teve discípulos como Zaqueu, como alguns ricos? É que ele sabia que em certo momento vai precisar deles. Ele sabia que os 12 não tinham como ir a Pilatos. Ele ia precisar de José da Arimateia. Ele sabia que o Nicodemos terá sua própria tarefa numa certa ocasião. A Bíblia diz que eles colocaram em risco o seu próprio emprego, ou o seu status social. Quando chegam lá, pegam o corpo de um homem que já não era mais apreciado naquela área. Eles preparam o corpo e depois vão sepultar. Só para tu teres uma ideia, Jesus não foi enterrado ou sepultado no mesmo sítio onde sepultaram aqueles ladrões, os 2 ladrões. Aqueles saíram dali, foram para a vala comum. Primeiro, naquela altura, basta você morrer na cruz, é que você era um maldito. Você não tinha direito de sepultamento. Você tinha que ir à vala comum. Não sei se estamos juntos. Você era um maldito, tinha que ir à vala comum. Então imagina um ladrão sair dali e depois ir colocar no jazigo aqui em Galera. Existem certas pessoas que nós precisamos na nossa vida para nos conduzir ao destino de Deus. E essas pessoas não são sacerdotes, são reis, mas estão a servir a Deus. Hello? Então, meu amado, aprecie o seu talento, desenvolva o seu talento. Desenvolva o seu talento. O que faz Davi chegar até a casa de Saul não é porque o Samuel lhe ungiu, é porque ele tocava bem a harpa. Era para apaziguar os espíritos de Saul. Hello? Davi não vai para lá porque Samuel lhe ungiu. Ele vai para lá primeiro porque ele tocava bem a harpa, para tirar os espíritos que estavam a atormentar o Saul. Desenvolva o seu talento, meu irmão. Desenvolva o seu talento. Deus te chama para você trabalhar, para você ser bom, para você ser íntegro, para você fazer com maior perfeição. Não importa onde você está, não perca aquilo que é o seu chamado. Não perca aquilo que é o seu caráter de pessoa. Você pode estar no pior sítio como José, mas faça sempre com a maior perfeição possível. Aleluia. Faça sempre com a maior perfeição possível. Amém? Que Deus nos abençoe e muito obrigado.